Olá, sejam bem-vindos ao AML Cast, o podcast da Associação Médica de Londrina. Eu sou Luciane Casarim, cardiologista e diretora do Departamento de Cardiologia da AML. E hoje vamos falar de um tema muito importante para homens e mulheres, a saúde do coração. E para essa conversa especial, convidamos o cardiologista associado Dr. Antônio Nechar Júnior, que já participou e inclusive já comandou eventos anteriores, nos anos anteriores da campanha Coração na Batida Certa. O Dr. Antônio Nechar, ele é cardiologista, arritmologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E é o responsável por trazer esse importante evento esse ano para dentro da Associação Médica. Dr. Nechar, seja bem-vindo. Ok. E gostaria que o Dr. Nechar contasse para a gente como será o evento em Londrina e qual será a participação da AML nesse evento. Ok. Luciane, esse evento é um evento anual, né? A ideia nasceu em 2007, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou a ideia e nós, no dia 12, em 2010, dia 12 de novembro, num congresso em Porto Alegre, Dr. Martino Martinelli, que era o presidente da Sobrac na época, lançou nacionalmente esse evento, né, do Dia do Coração na Batida Certa, né? Que é um evento que é informativo à comunidade, né? Dando instruções às pessoas de como detectar uma arritmia, quais são os sintomas, né? E quando procurar o médico para fazer sua prevenção, etc. É um evento de muita importância nesse sentido, né? De alerta à comunidade, né? Então, isso foi implantado em novembro, naquele congresso. Nós ajudamos o Martino nessa divulgação e a gente vem todo ano participando disso e trazendo. E esse ano a AML vai abraçar essa ideia, né? Nós pretendemos fazer uma divulgação boa para a comunidade londrinense e da região. Então, é isso. Nós vamos fazer isso, quer dizer, o cunho da campanha é educativo, tá? O foco é educativo e dirigido à comunidade, né? De como saber quando você tem uma arritmia, quando você sente alguma coisa que possa ser uma arritmia, para você procurar um profissional e se tratar, não é? Então, Dr. Nechar, realmente o Departamento de Cardiologia quer enfatizar que a missão da campanha Coração na Batida Certa é divulgar e alertar a população sobre os principais sintomas de uma arritmia cardíaca. Porque a arritmia cardíaca é uma doença que pode acometer 1 a 4 pessoas ao longo da vida e é responsável pela morte súbita de cerca de 300 mil brasileiros por ano. Então, Dr. Nechar, eu gostaria que você explicasse para o nosso público ouvinte o que é a arritmia cardíaca e quando é que ocorre a morte cardíaca, a morte súbita. A morte súbita. Ok. Luciane, a história da arritmologia, ela é antiga, né? E William Harvey, no século XVII, foi o primeiro médico clínico que proferiu a frase, vamos dizer assim, em seus pacientes. Ele criou um conceito que as pessoas cujo pulso falhava ou era irregular morriam mais. É uma observação clínica importante, século XVII, né? Então, aí essas observações, né? Depois Lancini, em 1720, também fez um protocolo disso, né? Que as palpitações frequentes, acompanhadas de síncope ou de pré-síncope, isso é, tonturas e desmaios, escurecimento da visão, associados a palpitações, podiam provocar a morte súbita, né? As pessoas podiam desfalecer e morrer subitamente. Observação importante. Então, isso é a história da arritmologia, né? O núcleo foram essas observações e a medicina é toda ela construída de observações, né? De fatos e de coisas que acontecem na vida e na saúde das pessoas. Então, a função do médico é essa aqui, né? Observar, orientar,
detectar esse problema antes que ele cause um problema maior, né? Então, é essa a questão. Bom, a arritmia cardíaca, ela é um distúrbio elétrico que ocorre em corações normais, em corações doentes, né? Então, existem vários níveis, Luciano, de arritmias, né? Arritmias que são benignas, totalmente benignas, arritmias que são mais complexas, né? Que podem evoluir para uma síncope ou para uma parada cardíaca, né? Então, existe toda uma classificação do tipo de arritmia, né? Claro. E a partir daí você vai tratar ou não, né? Ou é uma arritmia benigna, que é só associada ao fator emocional, excesso de nível adrenérgico, né? Nesse mundo maluco que nós vivemos, muito rápido, né? As pessoas às vezes aceleram a sua adrenalina a ponto de desenvolver arritmias, né? Então, o sentido é orientar quando que você pode estar tendo uma arritmia. Quando é? Quando você está sentindo uma palpitação sem relação com esforço? Sim, acende o sinal amarelo. Quando o meu paciente fala para mim, doutor, o meu coração, eu estou vendo televisão, tranquilo, de repente começa a bater esquisito. Para mim isso é importantíssimo, né? O outro paciente que vem para mim fala, doutor, estou na academia, ligo a esteira e meu coração acelera. Então, é uma outra história, né? Então, acordei à noite com o coração disparado, suando frio. Isso a gente já... Isso eu tenho que valorizar, não é mesmo? Então, essas coisas que diferenciam, né? Então, é isso que nós vamos levar para a população, esse tipo de informação, né? De poder detectar essa questão, né? Aferir o seu... Porque, olha, o maior contato, a maior janela entre você e seu coração é o seu pulso, é tão fácil, né? Então, você não precisa estar perto de um eletrocardiograma imediatamente ou nada, ou de um relógio eletrônico desses que médico fazem eletro hoje, né? É espetacular isso, né? Mas é muito fácil você aferir se o teu pulso está regular ou não. Exatamente, não isso é muito Luciane? importante. Porque, exatamente, se tem falha ou não. Se tem falha, se está irregular, Sim. Principalmente, nós temos uma arritmia que se chama-se fibrilação atrial, que é uma arritmia que incide muito após a 6ª década de vida, pode ou não estar associada a cardiopatias, e é uma arritmia que ela é perigosa no sentido que é traiçoeira, ela pode provocar coágulos, embolias, né? Que nós sabemos, esse é um alto risco da fibrilação atrial, né? Eventos embólicos cerebrais e um acidente vascular cerebral isquêmico. Sem dúvida, e pode passar despercebido. A repercussão clínica é grave, né? Sem dúvida. Porque a grande maioria dos pacientes pode ter sequelas permanentes e... É isso, é essa prevenção, né? Porque muitas vezes a fibrilação atrial, ela se instala e o indivíduo não percebe. Não, ela é assintomática. Ela é assintomática, dependendo do nível da frequência, isso né? E ele está em fibrilação atrial e de repente o primeiro sintoma é um acidente vascular. Então esse paciente chega no pronto-socorro com um AVC, mas ele tinha fibrilação atrial, ninguém sabia, nem ele, nem a família. Sabia, não é? Então, e outro problema também da fibrilação atrial é que depois ela vai levar uma insuficiência cardíaca, né? Claro. Se não detectada, esse coração vai trabalhar fora do ritmo, numa maior sobrecarga e ele vai desenvolver uma maior frequência, vai desenvolver uma insuficiência cardíaca que vai diminuir a qualidade de vida, né? Perfeito. Porque daí tem a fadiga ao esforço, o cansaço ao esforço, claro. uma série de outros sintomas. Vai deteriorando, né? Então, doutor, gostaria que você falasse também para as pessoas quais são os sinais de alerta que levam a se pensar em problemas cardíacos. Quais são os sinais e sintomas que as pessoas apresentam e que podem, esses sintomas, fazê-las pensar que precisam ir para um serviço especializado para fazer uma avaliação mais aprofundada, porque elas podem estar sofrendo de um problema cardíaco silencioso, né? Porque na cardiologia, isso, o nosso dia a dia, nós queremos trabalhar muito mais com a prevenção. Sempre. Né? Porque é melhor prevenir do que chegar a você ter que ser a medicina curativa, porque dentro da cardiologia, os eventos cardiológicos, a grande maioria, eles podem não ter desfechos tão positivos, né? E podem ter desfechos fatais.
Sem dúvida. Então, como a pessoa identificar que ela está tendo sinal de alerta, que ela possa pensar que tem ali por trás disso um problema cardíaco e ela precisa de um serviço especializado? Ok. A gente partir do princípio, né, isso que você até já falou, do número de mortes súbitas de causa cardiológica por ano no Brasil. É muito Nós alto. estamos em torno de 350 mil pessoas. Sendo que dessas 350, quer dizer, isso, você calculando, dá mais ou menos uma pessoa a cada 1 minuto e meio. Exatamente. Imagine isso, uma pessoa no Brasil morre subitamente a cada 1 minuto e meio. E dessas mortes aí, 60%, 55% são mortes elétricas. Isso quer dizer, esse paciente não vai chegar a ser atendido. Não. Ele morre no ponto de ônibus, na estação de metrô, imediatamente. Ele cai em parada cardíaca. Dentro da sua casa. Exatamente. Né? Esse pessoal que tem a morte súbita elétrica, que é 60% mais ou menos do total desses 350 mil, vão aí dar 150 mil pessoas morrendo assim. Então, é uma pessoa a cada 3 minutos. Não existe guerra no mundo que mate tanta gente assim. E é uma doença altamente prevenível. Exatamente. Né? Se você for pegar, não tem... os Estados Unidos também tem esses números. Também. Eles são muito mais ricos que nós, tem muito mais mecanismos de prevenção, de medicação, de atendimento e tal, mas o número de mortes súbitas cardiológicas é similar. É interessante isso. É interessante. Né? Mas nós temos que trabalhar aqui, que é aqui que nós vivemos. Nós temos que informar aqui, porque é aqui que nós vivemos. Então, Luciane, partindo desse princípio, são coisas simples, né? Nós já até comentamos aqui. Como é que eu vou... vai acender um sinal amarelo para que eu tendo alguma coisa, está esquisito, né? Eu vou procurar... Então, eu vou procurar um profissional, né? Para eu fazer uma avaliação mais Meu coração aprofundada. falha. Às vezes eu quase desmaio. Fecho uma cortina preta e parece que eu já caí 2 vezes, doutor. Eu ouço muito isso. Caiu do nada? Caí. Então, síncopes, né? Pré-síncopes, isso tem que ser investigado. E as síncopes são os famosos desmaio com perda da consciência, né? Sem dúvida. Apaga em alguns segundos, ou volta ou não. Né? Esse é um sinal de alerta importante. É um sinal vermelho. Esse aí, a síncope tem que ser investigada. Urgente. Sim, num hospital, por exemplo, quando chega uma síncope no pronto-socorro, a conduta é uma história que seja compatível, internar e investigar. Internado. Tanto da parte cardiológica como neurológica. Tem que fazer uma avaliação neurológica. Porque esse paciente não volta para casa enquanto não for definido, não é mesmo? Porque ele pode ter um segundo evento, uma síncope fatal, e não retornar mais. Você não sabe aonde ele vai ter esse segundo evento. A gente não sabe com que está lidando. Em que momento. Né? Qual é a patologia por trás disso, né? Qual é a cardiopatia ou a doença neurológica por trás disso? Que pode estar fomentando E o que eu acho muito importante, inclusive, é para os jovens que fazem academia, né? Por exemplo, sintoma de pré-síncope na academia, está fazendo esforço físico e, de repente, começa a ter um apagão e apaga de uma vez, que seria o desmaio, a síncope com perda de consciência, isso precisa realmente passar por uma avaliação. Sem dúvida. E existe uma questão, sabe, que eu vejo que o esporte hoje é muito difundido, graças a Deus, né? Sim, claro. Mas o que a gente vê é a falta de equipamentos nesses lugares. É absurdo. É uma coisa assim, academias, gente fazendo esforço, gente ali naquelas máquinas, e você vai ver, não tem um DEA. Não tem um desfibrilador automático. Com máscara ou um tubinho de oxigênio. Não tem nada. Aquilo vai na sorte, a maioria, né? Então é horripilante esse negócio. Sabe por quê? Uma hora acontece, você não sabe quando vai acontecer isso. E pode ser um jovem, precisa estar preparado, pode ser um idoso, exatamente. Tá? Por isso que eu acho muito importante essa campanha, Coração na Batida Certo, porque é uma campanha informativa à população. Né? Vai informar para ela os sinais de alertas. Por exemplo, dor no peito. É um sinal de alerta. Claro. Pode ser muitas coisas, né? Pode ser desde uma dor epigástrica de uma gastrite, uma dor osteomuscular, né? Mas pode ser uma dor de origem
cardiovascular, Sem dúvida. que deve ser investigada. Mas é lógico. Como o doutor disse, palpitações que ocorrem assim, de repente, súbita, em súbitas. repouso, o indivíduo Isso aí. acorda à noite Isso. com palpitação, né? Exatamente. Sem estar estressado, sem ter nenhum evento de ansiedade. Falta de ar aos esforços, tem que perceber isso, né? O indivíduo era normal, uma vida normal, e de repente ele começa a cansar muito para atividades cotidianas, como andar rápido, como subir escada, né? Sim. Precisa ser avaliada, mesmo no sobrepeso. Porque todo mundo costuma dizer, ah, não, é sobrepeso, tá obeso, ele cansa mesmo, vai subir escada. Sim, a gente sabe, né? Isso é tema para uma outra aula, né? Uma outra conversa. Uma outra conversa. Mas mudou o padrão do indivíduo, ele está cansando mais, ele tem falta de ar, ele deve procurar auxílio médico, né? Exatamente. Você sabe, Luciane, as arritmias, elas podem eventualmente provocar baixo débito cerebral, né? De oxigenação. Então, o espectro de sintomas é uma coisa muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, a gente vai falar assim, o quê? Genericamente, né? Você tem desmaios, você escurece a vista, tem tonturas frequentes, seu coração dispara, como nós falamos, sem motivo, você está vendo televisão, está relaxado na cama, de repente você acorda com uma palpitação, isso nós vamos informar, né? Sim. Mas o espectro de sintomas de uma arritmia são muito vastos. É muito vasto. Eu lembro de casos no ambulatório lá no INCOR, em São Paulo. Eu lembro bem de um indivíduo, um paciente que tinha sido feito um implante de marca-passo nele, e ele era sempre, chamava a polícia, porque de repente ele queria matar a família. Veja. Olha só. Ele saía com a faca atrás dos filhos, da mulher, né? E chegava a polícia, punha aquela camisa de força e levava para o manicômio, para o hospital psiquiátrico. O cara é psicopata, né? Tal. Bom, vários diagnósticos psiquiátricos. Um dia, o psiquiatra no hospital resolveu auscultá-lo. E a frequência cardíaca dele estava em 28 por minuto. Então, ele estava numa bradiarritmia, pois é. Então, com baixo por baixo débito cerebral estava e confuso, se expressava com agressividade, como uma psicopatia violenta, como se fosse um psicopata, um louco, não é? Então, aí ele foi mandado para o INCOR, nós recebemos ele lá no INCOR, ele estava num bloqueio, né? Tem uma bradiarritmia severa por um bloqueio atrioventricular total e que não tinha diagnóstico, né? Então, implantou o marca-passo e esse paciente ele vinha para o ambulatório de marca-passo nosso lá, era eu, o Martino, o César Grupp naquela época, e ele falava assim, doutor, o senhor lembra quando eu era louco? E todo mundo ria, eu era louco, antes do marca-passo eu era louco. Era uma síndrome rítmica, exatamente, né? Eu só contei isso para ilustrar essa questão de como pode ser o espectro de sintomas. Vários, né? Pode ser silenciosa, pode ter uma série de sintomas. Pode. Então, por isso que é muito importante essa campanha, né? Sem dúvida, eu acho também. Eu gostaria agora que o doutor comentasse sobre prevenção de doenças cardíacas, né? Fale para nós qual a importância dos check-ups regulares, das avaliações médicas regulares. E também comente quais são os fatores de risco cardiovascular, quais são as medidas de adoção de hábitos de vida saudável e quais as relevâncias desses exames periódicos para a população. Então, Luciane, a gente trabalha no dia a dia, né? Eu, você, a gente faz ambulatório e em ambiente hospitalar. E nós temos que priorizar, né? Eu acho que dentro do nosso dia a dia, dos nossos pacientes, né? A questão dos fatores de risco, que são a hipertensão, o diabetes, a obesidade, não é mesmo? O sedentarismo, hábito de fumar, então o abuso do álcool. O abuso do álcool. Então, as substâncias exógenas, eu acho que a gente tem que chamar muita atenção da população, isso hoje é uma loucura. Mas principalmente dos jovens, porque, por exemplo, eu vejo muito no consultório, não sei se chega bastante para você também, jovens com queixas de palpitações, por exemplo,
com queixas de pré-síncope, né? E às vezes associado ao exercício físico na academia ou às vezes não. Mas daí quando vamos tirar a história, o que acontece? Eles estão usando uma série de substâncias para o treino. Sem dúvida. Né? Então, eles vão em alguns profissionais que mandam formular substâncias que são taquicardizantes, né? Com aquela intenção de acelerar o metabolismo para o gasto de gordura e o ganho de massa muscular. E são todas substâncias que vão acelerar a frequência cardíaca, na verdade. Não são substâncias que vão estimular o sistema nervoso simpático, né? E esses jovens desenvolvem, muitos deles desenvolvem arritmias. Jovens desenvolvem, às vezes, fibrilação atrial paroxística, né? Sem dúvida. Principalmente, né, eu que trabalhei em emergência, e o doutor também, nos finais de semana a gente via muito fibrilação atrial em jovens, muito sintomáticas, né? Sim. Por causa da mistura de álcool e alguns estimulantes, algumas substâncias exógenas. Sim. E como os energéticos, né? Energéticos os jovens falam assim para mim, não, doutora, mas o que tem? Eu tomo energético para estudar melhor, eu tenho uma prova, eu tenho que estudar, eu tenho que tomar energético. Mas o energético, ele vai acelerar o coração, né? Ele é taquicardizante e arritmogênico. Sim, tem teofilina, tem efedrina. Exatamente, a cafeína. Eu vejo suplementos de cafeína em altas doses. E já vem associados, tem energéticos que já vêm associados com vodka. Então, o destilado, ele é arritmogênico, quando em excesso. E o destilado da vodka é um do pior deles. É o mais arritmogênico. Então, tem as garrafinhas que tem energético mais vodka, já vem. E eles, nessas baladas, eles tomam isso assim, uma atrás da outra, e chegam no hospital com fibrilação atrial. Peguei vários, você também. Peguei vários, e a gente é obrigada a sedar e fazer uma cardioversão elétrica, né? Então, algumas vezes, que não resolve com medicação. É algo complicado nos jovens, outra, você sabe, Luciane, eu tenho reparado, o pessoal nas academias está fazendo uso de anabolizantes perigosíssimos. Perigosíssimos, eu já peguei muito. Sabe, e coisa assim, eles chegam hipertensos, com arritmias, com lesão renal, miocardiopatia, lesão renal. Com miocardiopatia, hipertrofia do ventrículo esquerdo importante. Já hipertróficos, e porque usam medicamentos nas academias que não são contrabandeados, não são receitados por profissionais. Ixi, se for receitado, está muito bom. Não é, eles estão se injetando. Por desconhecimento, né? Uma falta de conhecimento. Coisa que vem do Paraguai, vem aí, ninguém sabe de onde. Por isso que eu acho que a importância da divulgação, né? Exercício é ótimo, exercício é vida, exercício é saúde. Temos que queimar a gordura? Sim, ganhar massa muscular é ótimo para o equilíbrio, para o nosso envelhecimento, para a parte óssea, mas de uma forma saudável. Mas lógico, eu tinha um paciente que veio referindo, né, que estava usando na academia, no treinamento dele, testosterona de cavalo, então, de uso veterinário. Altamente gente, eu falei para ele, você tá louco, isso é perigosíssimo, você está fazendo um negócio que... Né? Então, além do mais, a testosterona em alta dose é trombogênica. Também, então, né? De repente chega aí com uma embolia pulmonar, uma trombose venosa de membros inferiores, tudo complicado. Isso, sabe, tem muito trabalho a ser feito, sabe, Luciane? Então, eu acho que esse início do Coração na Batida Certa é um início legal para a gente desenvolver esse tema. E a função da Associação Médica é levar isso para a comunidade, né? A gente tem essa missão, acho que isso é uma missão, né? E vamos abraçar essa causa, eu acho que... Divulgar ciência, divulgar conhecimento, divulgar informações de uma forma de saúde. Facilmente digerível, sabe? Então, doutor, para quem se interessou em participar do evento Coração na Batida Certa, no dia 12 de novembro, eu gostaria que o doutor resumisse como que vai ser a programação nesse dia e o local onde vai acontecer. Tá. Então, nós vamos fazer uma programação lá na Associação Médica Cultural, lá no calçadão, lá no centro, né? no espaço cultural ali do centrinho ali. E vamos ali colocar uma condição de medição de pressão, aferição de alguns dados vitais, né? Com alunos estudantes de medicina,
para aferirem a pressão da população, verificar pulso, ensinar como aferir o pulso, como as pessoas aferirem o seu próprio pulso para ver se está regular, se não está, e como procurar o cardiologista ou não. Essa aulinha, sabe? Esse bate-papo rápido, e para a gente fazer isso aí, vamos ver se a gente põe lá uma batucada da PUC, o pessoal... Os estudantes, acho que vão para lá, da parece que eles UEL, estão da UEL, da PUC. Fazem uma bateria da batida do coração, já que é a batida né? certa, né? Vamos lá. É isso. Então, dia 12, a gente convoca todo mundo para ir, que estiver por ali, para visitar a ML Cultural, que nós vamos estar ali para divulgar. Então, pessoal, fica o convite para todos. Não percam essa oportunidade de cuidar da sua saúde e aprender mais sobre como prevenir as doenças cardíacas. Antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado especial, Dr. Antônio Nechar Júnior. Muito obrigado por compartilhar informações tão valiosas conosco. Eu que agradeço, Luciane, viu? A gentileza e... vamos juntos, estamos juntos nessa, né? E eu espero que todos tenham aprendido mais sobre a importância de cuidar do coração e estejam animados com o evento Coração na Batida Certa, que vai ocorrer no dia 12 de novembro. Lembrando, o AML Cast fica disponível nos canais da AML, do YouTube e Spotify. Não se esqueçam de seguir a Associação Médica de Londrina nas redes sociais e compartilhar nossos conteúdos repletos de informações de qualidade. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios para mais dicas de saúde e bem-estar. Até a próxima e cuidem bem do seu coração.